da próxima campanha eleitoral de todos os partidos, principalmente da oposição. Está no centro de debate nacional com operações de grande porte, como a recente ação lá do Rio de Janeiro, reacendendo discussões sobre o combate ao narcotráfico, a atuação das forças de segurança no país. No Senado, quem tem batido muito na tecla é o senador Eduardo Girão, do Novo, que também integrou a CPI do narcotráfico no Congresso. Daqui a pouco a gente falava aqui o que é que deu a CPI do narcotráfico. Quase nada, né? As CPIs realmente é a oportunidade de dar visibilidade a políticos que estão interessados. Mas vamos falar com ele mesmo. O senador está aqui presente no estúdio. Bom dia, senador Eduardo. Muito bom dia, paz e bem Nonato, paz e bem Jefferson, todos vocês que fazem parte aqui da Band News, que estão nos ouvindo. Felicidade estar aqui com vocês. Eu falei aqui que o senhor foi o relator, atuou fortemente na CPI do narcotráfico, e havíamos comentado anteriormente um outro assunto aqui, que as CPIs realmente não trazem 100% de benefício, como tudo, também a gente não espera a perfeição. Mas os resultados da CPI nem sempre promovem o que se espera. Houve avanços reais desde aqueles períodos de investigação? Vamos lá, em primeiro lugar, você falou bem, nem sempre, mas muitas vezes as CPIs são importantes, como por exemplo a CPI dos Correios, que revelou o escândalo do mensalão, a CPI que depois da Petrobras, que também mostrou, veio a Lava Jato e puxou toda a tragédia que aconteceu na época do Petrolão, né? Nós tivemos a CPI dos anões do orçamento lá atrás, Nonato, também que mostrou toda a podridão que se existe. Às vezes é isso, né? Para que as pessoas tomem consciência e façam políticas públicas. Desde que eu cheguei no Senado Federal em 2019, quando o cearense me levou à Câmara Alta, eu luto por essa CPI. Nunca tinha tido, pelo menos desde que eu cheguei no Senado, em 2019, nunca tinha tido uma CPI do narcotráfico. Vai ter agora, foi instalado semana passada, eu lutei para isso, consegui as assinaturas lá atrás, o presidente Rodrigo Pacheco em 2022 engavetou, foi um compromisso que eu tive com o cearense de fazer essa CPI, mas foi engavetado, o sistema é bruto, mas finalmente agora, né, em 2025 a gente conseguiu instalar e, para surpresa zero de quem acompanha um pouco a política, eu sei que cada um está querendo ganhar o seu pão do dia, buscando o seu sustento, nem todo mundo acompanha, mas para surpresa zero, o PT, o Nonato, o governo Lula, tomou de assalto uma CPI que nem sequer assinou. Ele não queria investigar e colocou no comando, perdemos por um voto, inclusive eu entrei com uma medida legislativa para não permitir que quem não assine CPI não integre a comissão. Isso é uma coisa tão lógica, mas isso não acontecia. Mas nós vamos lutar para que isso possa ser efetivado. Então, essa CPI começou na semana passada com a eleição do presidente, o senador Fabiano Contarato, do PT, que é do Espírito Santo. É um bom nome, realmente. É um bom nome. Que já atuou nessa área. Mas é o seguinte, é PT. E o próprio PT tem que investigar o governo Lula. Como é que isso dá um conflito de interesse? Era para estar na mão de senadores independentes, né? Vamos dizer assim, não digo nem da oposição. Aliás, CPI é um instrumento da minoria, é um instrumento da oposição, que a situação com poder de emenda, com o poder que tem político, vai e toma. Né? Nós vimos isso na CPI do dia 8 de janeiro. Essa do INSS, que eu faço parte, Nonato, da roubalheira dos aposentados, das viúvas, né, dos órfãos, das pensionistas. Que começou bem antes desse governo. Não, começou agora. Agora. Tem 3 meses. Não, o roubo. O roubo, não, mas o roubo pelos mapas, e não tem como questionar os dados. O governo Lula, a coisa exponencialmente cresceu. O Lula assumiu e 2023 foi para bilhões, na casa de bilhões o assalto. Mas já vem de longe. Vem do Temer. Vem do Temer, nós mostramos isso, mas bem pouquinho. Bolsonaro também, veio, Bolsonaro, mas pouquinho. Pouquinho. Então roubar R$10... Errado. Tá errado. Mas o governo Lula soube 2 anos antes, né, desse roubo e só foi atuar quando a Metrópolis, o veículo concorrente, né, faz parte da liberdade de expressão, jornalismo denunciou. Eficiente que denuncia. É isso.
tudo e todos. Isso, e tem que ser assim. Mas quando sem perseguição. Quando você separa, não devia ser isso, não devia ser aquilo, a gente deve abrir para tudo e para todos. Claro. A liberdade de expressão. Quando você diz, o PT não poderia... Não estou defendendo o PT aqui, não. Estou apenas querendo dizer que como expressividade que você tem em estar sempre atuante, você devia dar oportunidade a tudo e a todos. Mas para assumir uma comissão que é para investigar, por exemplo, eu vou te dar um dado aqui, Nonato. Depois fale. Olha, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, Maranguape presta atenção, primeiro. Maranguape é o primeiro, terra do Chicanismo. Mas vamos lá, dos 12 mais violentos do Brasil, presta atenção quem está nos ouvindo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 municípios estão administrados em estados administrados pelo PT. Sim. Isso não pode ser coincidência. Dos 12, os 10 mais violentos são Bahia, 5 na Bahia e 5 no Ceará. Inclusive tem a terra do Chico, que é Maranguape, e tem Sobral, a terra do nosso querido Renato Aragão também. Rir para não chorar. Quer dizer que a terra do humor é de horror. Exatamente. A gente faz até esse contraponto, o que é que está acontecendo. Por quê? Então eu digo para você o seguinte, que precisa investigar, por exemplo, quando a gente faz leis, e eu votei a favor do fim da saidinha temporária dos presos. Você lembra da quantidade de vítimas que acontecia? Não podemos generalizar, mas aumentava o assassinato, todos os feriados prolongados. O que foi que aconteceu? O Lula foi lá, uma lei que nós aprovamos, o Lula vetou. Demorou meses acontecendo mais assassinatos para a gente derrubar o veto do Lula. O governo Lula, e eu te digo, eu voto coisa a favor, viu? Quando a coisa é certa, por exemplo, os mais médicos, eu votei a favor. Eu parabenizei o presidente Lula quando ele vetou o aumento do número de deputados, 18 deputados a mais, nem cadeira tem. Eu fiz campanha lá no Senado para a gente derrubar, perdemos por um voto, mas o presidente Lula vetou corretamente. Eu sou independente. Agora, quando você pega o que está acontecendo aqui no estado do Ceará, né, de a cada 3 dias ter famílias expulsas. Você anda pelo interior, como eu vim do interior. Concordo, que é uma situação realmente terrível. Nonato, o interior do estado, eu tive agora o Sertão Central, o Vale do Jaguaribe, esse final de semana, é de partir o coração, rapaz. Né? O domínio em vários bairros, o medo de se falar, né? E o Ceará, ele está despontando como um dos estados mais violentos do mundo. Agora, o que é que isso tem feito o Senado em favor de dizer assim, vamos procurar soluções? Até então, esse tempo todinho, as facções tomaram conta do país, desde o sul até a Amazônia, tomaram conta, e a gente nunca ouviu nenhum político levantar a voz para dizer, olha, está acontecendo isso. Eu tenho levantado. A recente operação no Rio de Janeiro reacendeu o debate sobre a eficácia das ações policiais. Você é a favor de que a ação policial seja feita daquele modo? Eu acredito que a ação policial tem que ser feita, enfrentamento, tem que ter vontade política para fazer. E aqui no Ceará também foi feito logo depois, aqui mesmo em Canidé, e nós temos que intensificar isso. Não é só com enfrentamento. Tem que ter política pública, de reocupação. Você sabe um sentimento que a gente percebe em comunidade, Nonato? Muita gente já tendo gratidão aos traficantes, porque leva a fralda para a criança, leva o leite para a criança que tem problema de alergia. Mas isso, né? A velha história do país, lá no Rio de Janeiro, os moradores de comunidades adoravam os donos dos jogos do bicho, os bicheiros. Os bicheiros, isso. O jogo proibido até hoje, os bicheiros. Isso é cultural. É cultural. Né? É cultural. Mas você viu que a população ficou a favor da operação. Cerca de 90%. E aí eu pergunto, o que é que tem sido feito? O que é que tem sido feito? Nós vamos, por exemplo, leis de endurecimento de pena, nós temos feito lá no Senado Federal. Inclusive o próprio Sérgio Moro, sancionado pelo governo Lula, porque viu que não tinha como sustentar mais um veto, aprovou a proteção de autoridades policiais em casos como esse, porque ficam depois à deriva. Eu entrei em março desse ano com um pedido de intervenção federal aqui no Ceará, na área da segurança pública. Né? Por quê? Aí você diz, mas você está criticando o governo Lula e está pedindo intervenção federal aqui? Claro, porque pelo menos vai se trazer
a Força Nacional de Segurança, dezenas, centenas de homens para cá, para dar um pouco de sensação para as pessoas poderem ir trabalhar e voltar. Você sabe o que aconteceu? O presidente Lula deixou na gaveta. É humano, não cobra. Como se desse não quisesse dar o braço a torcer para proteger os nossos conterrâneos. Então, assim, nessa CPI, mesmo eles tendo tomado o PT, o comando de uma CPI que é nossa para investigar, eu estou entrando, Nonato, com vários requerimentos para a gente buscar, inclusive, repercussões políticas, desdobramentos políticos aqui no Ceará. Muito a facção entrando aí em certas prefeituras. Você está falando de Santa Quitéria. Estou falando de Santa Quitéria, estou falando de Choró, estou falando de Boa Viagem, de algumas cidades que a gente precisa saber o que é que está acontecendo, porque a população ela não pode ficar refém. E hoje nós estamos vivendo um momento dramático na segurança pública, que você não pode sair na esquina em qualquer lugar do Ceará. O que demonstra que a desconstrução moral está saindo das favelas, das facções e entrando na política. Como é que um político como você vê isso? Eu vejo isso de uma forma muito triste diante da omissão do poder público, e você sabe que quem está com a caneta é o executivo, né? O executivo é que está com a caneta para atividades, políticas públicas, né? De reocupação do espaço, e eu vejo que essa omissão deixou o Ceará chegar nesse momento. E eu, como cearense, né, tenho feito, dentro da possibilidade do Senado Federal, e agora com minha pré-candidatura ao governo do Estado, quero intensificar... Eu já ia perguntar, porque o seu discurso já é de candidato, né? Por que você decidiu entrar nessa disputa? O que é que o motiva para isso? Veja bem, Nonato, a gente precisa ter coerência, né? Essa questão de segurança pública, desde que eu fui candidato ao Senado, eu tenho colocado, por exemplo, a necessidade de fazer uma CPI do narcotráfico. E nós conseguimos agora. Né? E foi com a minha assinatura, foi com o nosso trabalho que a gente conseguiu implantar. E eu acredito que, por exemplo, sempre fui, você sabe disso, contra a reeleição. Uma emenda minha, desse senador que está vos falando aqui, eu consegui aprovar dentro da CCJ para acabar com reeleição, para acabar com o Senado ter 8 anos de Senado. É muito tempo o mandato de 8 anos. Eles queriam passar para 10 na PEC do fim da reeleição. Eleito governador, se o fosse... 5 anos, deputado 5 anos. Você teria só 4 anos, não se... Senador seria 10 anos. Sabe o que eu fiz? Uma emenda minha, baixei para 5 de senador. Aí isso mexeu com o poderoso. O que é que eles fizeram? Engavetaram. Não vão votar lá no plenário, porque sabe que vai ter que botar digital para tirar o que eu botei. Né? Então é coerência. A política você tem que ter coerência no pensar, no falar e no agir. Quando bota digital, político não é todo confiável, não? Não, você está vendo aí. Você está vendo que... Mas desde o início do nosso mandato a gente tem mantido a coerência, a coragem para enfrentar o que está errado e a integridade. Por exemplo, as emendas parlamentares, que você sabe que é um desvio de função de um parlamentar, que deveria estar fiscalizando, deveria estar fazendo leis, mas está gerenciando dinheiro para o seu estado. Todas as emendas que eu mandei para o estado do Ceará, para os municípios, 100% dos municípios receberam, independente se é do PT, se é do PDT, se é do PL. Nós fazemos uma política diferente. Nem todos têm o seu poder econômico também. Não, né? não é que porque muita gente se aproveita. Eu sei, se aproveita exatamente. Tem política aí mandando verba para coisas que nunca eles prestaram conta. Exatamente. E independente de poder financeiro, é uma questão de ética na política. Mas e eu mando... É outro ponto que você teria que concordar que não existe. Existe. Ética nos partidos? Você não pode generalizar. Não, tem políticos, inclusive no PT, que tem ética. Nos partidos que eu estou dizendo. Não, mas a gente não pode generalizar. A gente tem que ver o ser humano, qual é a formação dele, o que é que ele acredita, o desapego dele na política. Né? A gente tem mandado, e aqui no Ceará são poucos, né? Mas eu posso dizer para você que o único parlamentar que enviou 100% das suas emendas para todos os municípios do interior foi você. Sou eu. E outro, dos 513 deputados federais e 81 senadores, olha só o que eu estou lhe falando, do Congresso Nacional, nosso mandato,
está em primeiro lugar para enviar emendas para as entidades sociais. Ou seja, o terceiro setor... Já foi a plenário e disse, ei, tome vergonha. Não vou dar lição em ninguém. O objetivo não é passar isso. Mas eu dou um exemplo. Como diz Francisco de Assis, que você tanto gosta. As palavras podem até convencer, claro, mas é o exemplo que arrasta. O que é que nós fizemos lá com o IPRED, que você conhece o trabalho do Dr. Sullivan? O IPRED estava há 36 anos aqui em Fortaleza fazendo um trabalho referência no mundo, enfrentamento à desnutrição, com autismo. O que é que nós fizemos no nosso mandato? Dr. Sullivan, vamos levar lá para Quixadá? O quê? Vamos? Preparou a estrutura, nós implantamos, investimos 6 milhões e meio em Quixadá, está atendendo toda a região ali do Sertão Central, o IPRED que nós lançamos, que é outro Hospital de Amor, lá de Barretos. Lembra? Uma referência no enfrentamento ao câncer, né, infantil, colo de lá na Bahia? Não, Barretos em São Paulo. O Hospital de Amor. Barretos. Os estados já existiam em 17 estados. O Ceará não tinha um hospital, um centro de prevenção como esse. Nós levamos, com a emenda aí, quase 30 milhões de reais, né? Levamos para Juazeiro do Norte para atender ali o Centro-Sul e o Cariri. Né? Então vai ficar um legado aí para... O tempo de nossas conversas com todo mundo aqui exatamente está exaurindo, mas eu confundi Barretos com Barreira. Quando a gente vem no carro de Brasília para cá. E só uma pergunta, você foi eleito senador com a ajuda de muita gente do Tricolor. Como é que você vê aí essa situação desse time? Rapaz, a última vez... seu time. Nonato, essa pergunta eu não vou... eu não posso emitir opinião sobre o clube. Então, o time, enquanto tem esperança, tem esperança, vamos acreditar, vamos torcer, mas em algum momento nós vamos trazer nós vamos trazer depois algumas informações. Olha, a esperança foi a última que corre. Né? No último minuto do último jogo, nós voltamos a perder exatamente. Não foi desse ontem, foi do anterior. Senador, um abraço para o senhor. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Parabéns pelo trabalho independente, Nonato. Um grande abraço. São 10h24 agora.